todos e todas, estamos aqui com a Juliana Canezin, ela é especialista em Legal Operations do Nubank. Juliana, seja muito bem-vinda. Bom, você deu uma palestra agora, né, sobre design de serviços para Legal Operations. Então, eu quero começar te perguntando o que é design de serviços e também se existem conceitos principais que o definem. O design de serviços ele é bem abrangente, então hoje algumas pessoas podem te dizer que é alguma coisa, outras pessoas de outras formas. O fato é que hoje ele está muito inteirado na nossa atualidade, no que a gente vem fazendo dentro das empresas, mas para deixar mais robusta essa resposta, o design de serviços nada mais é do que o conjunto, a centralização e a organização de todos os times e etapas que precisam ser alcançadas para conseguir servir um produto ou um serviço. Ou seja, a gente pensa em toda a jornada do cliente, desde o início, desde a concepção de quando a ideia é oferida, até o final dela, em como você serve esse cliente e ainda assim tem o famoso pós-venda, de como que esse cliente recebe aquela situação, como ele se sente, para que isso possa também retroalimentar o negócio, de forma que você consiga melhorar ainda mais a experiência desse cliente. E pensando nesse agrupamento de atividades, no agrupamento de coisas que precisam ser feitas, né, de etapas, até chegar nessa parte final, você precisa ter tudo muito bem definido, de forma intencional, porque você parte do porquê, você parte do motivo que te leva a desenvolver aquele produto ou serviço. Então, toda essa intencionalidade desenvolvida em partes é para que, de fato, você engaje todos os times de forma que agregue valor para os times e para o consumidor final. Então, é como uma cadeia, é como um ciclo que envolve uma série de profissionais. Isso. Quando você pensa em projetos, você pensa na pessoa que vai cuidar daquele projeto em prazos e em fases. O design de serviços é um pouco maior que isso, mas ele pode ter alguém de projetos coordenando isso. Quando você pensa num aplicativo, seja de serviços financeiros, por exemplo, tem alguém de UX nessa frente, né? User Experience, cuidando disso. Então, quando você clica, a interatividade, mas o design de serviços está acima disso. Até então, era uma atividade que vinha sendo muito explorada pelos administradores, pelos diretores. E hoje você vê isso já sendo mais internalizado para dentro das áreas, não somente de Legal Operations, eu já entro nisso, mas você vê com que a grandeza que isso vem tomando na nossa atualidade, entendendo a importância de como isso deve ser aplicado, como que alguém pode guardar esse chapéu para conseguir coordenar esse todo, para que de fato consiga desenvolver esse produto ou serviço ao final. Então, você falou de maneira geral, né, sobre design de serviços, e quando a gente vai para Legal Operations, quais são aí as diferenças, o que é que se adapta nesse sentido? Para Legal Operations, ainda existe também não um conceito definido, porque tem empresas que se utilizam de Legal Operations de uma forma, então é mais back-office, cuida mais do que é operacional, e tem Legal Operations que cuida do todo. Então, o advogado vai lá para advogar, enquanto que o Legal Operations cuida de tudo. Dos projetos, dos processos, de todos os dados, das definições estratégicas, auditorias. Então, você cuida literalmente do todo. Pensando nessa entrega do todo, quando você cuida desses projetos, o Legal Operations ele precisa ter a interação e a comunicação com todas as outras áreas para fazer com que o seu produto ou seu serviço, ainda que seja para o nosso cliente interno, porque nós somos a área que desenvolve para as outras áreas, a área que dá para as outras áreas o resultado de todas as definições, as melhorias que foram feitas. Então, nós temos essa capacidade de agrupar todos esses times, entender quais são as necessidades do legal, do jurídico como um todo. E aí, quando a gente reúne tudo isso, a gente coordena de forma que isso satisfaça alguma necessidade, alguma dor que tenha dentro da área jurídica. E aí, bom, pensando em vantagens, né? Quais são as vantagens de aplicar o design de serviços dentro da área de Legal Operations para empresas? Como eu mencionei no início, antes era uma atividade muito focada no administrador da empresa, né? No diretor que ficava olhando o todo. Hoje, quando você consegue descer isso para a área em específica, no meu caso, Legal Operations, você consegue entender a exata necessidade de quem está com a dor, seja um cliente ou internamente a própria área, e você consegue replicar isso no micro, mas com efeito macro. Então, uma vez que, por exemplo,
você vai implementar um RP dentro de uma empresa. Você tem que conversar com a área de contas, com a área de FP&A, tem que conversar com a área de compras, tem que conversar com a área de legal, porque eles têm que fazer toda a interação contratual, tem que conversar com toda a área sistêmica para ver quais sistemas, então envolve IT nessa história toda. Então, você tem muitas áreas envolvidas. Aí você pensa na jornada, a pessoa quer fazer uma compra dentro da empresa. Então, por onde ela começa, qual sistema ela acessa, quais são as interatividades, quais são os passos, qual formulário que ela tem que preencher. Então, se tiver 300 perguntas, como é que está essa usabilidade? Então, você pensa desde lá do início de como ele vai entrar com esse pedido, como esse pedido de fato vai ser processado, por quem tem que passar, por que tem que aprovar, quais são os níveis de aprovação. Isso vem até que chegue no legal, para contratos. Quanto tempo contratos tem para analisar? Qual seria um tempo adequado para realmente atender aquele fornecedor final? Porque o fornecedor tem que prestar o serviço. Vamos supor, está contratando novos computadores, né? Está comprando computadores. E está chegando um monte de gente nova na empresa. Como que você consegue dar esse computador em tempo hábil, com a assinatura do contrato, com o processamento do pagamento, a execução? Então, toda essa jornada é feita internamente pelo legal, ele coordena isso e desburocratiza e torna todo mundo mais eficiente, e ficam todos entendendo exatamente os seus papéis, as suas atribuições. Então, o design de serviços, ele guarda todo esse compartimento de várias especialidades, várias tecnicidades, para de fato chegar no objetivo comum. Agora, você falou sobre várias perguntas que se faz, né? Enfim, uma série de perguntas de fato. Tem muito, então, um caráter de se colocar no lugar o tempo todo, né? Do cliente imaginando, mas assim, imaginando que passos ele vai percorrer ou de fato se colocando e exercitando algumas coisas para já antecipar? Exatamente. É um exercício de imaginação ou tem uma prática antes de colocar? Ele é intencional, ele não é só imaginativo. Ele pode surgir de uma ideia, mas ele sempre será intencional. Ele tem um propósito de ser, e é isso que agrega o valor, o propósito. Então a gente sempre começa com a ideia, por que aquela ideia? Por quê? Tem um porquê por detrás disso. Então, o que a gente vai fazer e como a gente vai fazer, aí a gente desenvolve de forma livre. Podemos nos utilizar de metodologias ágeis, podemos nos utilizar de ferramentas operacionais, sistemas a nosso favor, tecnologia, mas para isso, o porquê, onde você quer chegar. Um exemplo que eu gosto de usar bastante é a questão da Starbucks. Por que todo mundo paga mais caro num café, sendo que do lado você pode pagar mais barato? Ou numa mesma cafeteria, ou que tem até coisas melhores, mas você não sabe por que você não foi lá. Porque você quer viver a experiência que eles te proporcionam. Você chega lá, tem o seu nome no copo, eles te atendem, você pode ficar super à vontade para sentar com o seu computador e trabalhar de lá. Então, o valor agregado que isso torna é para qualquer coisa. Então, é dentro da nossa casa, é dentro da nossa empresa, é no dia a dia quando você vai pegar um ônibus. Como que você quer pegar esse ônibus? Você quer entrar e passar direto? Você quer ficar esperando o troco do cobrador? Você passa o cartão? Então, tudo isso que acontece no nosso dia a dia, comumente falando, tem design de serviço implementado. Mas, às vezes, a gente não para pensar nisso, né? Então, quando você vai ao shopping, você tem que parar o carro. Então, você pode passar sem parar, ou você pode entrar, puxar o cartão, depois você vai no totem, paga. Então, esses serviços sempre visam facilitar a vida, mas não só por uma questão de, vamos tornar tudo eficiente. Tem que ser eficaz, tem que agregar. Porque senão você pega uma garrafa de água, vamos mudar o design da garrafa. Por quê? Você tem que comunicar o seu cliente final. Então, você tem que envolver e engajar para, de fato, tornar aquele porquê um valor. Então, por que você pensou nisso? Porque eu quero que ele se sinta muito mais feliz pegando a garrafa mais em cima, mais embaixo, pegando a garrafa uma pega melhor. Não importa o porquê, mas você tem que traduzir esse porquê no seu final. Então, inovar em coisas que já funcionam muito bem há muito tempo. Exato. Também tem que tomar bastante cuidado com essa pergunta, né? O ponto que você se mencionou foi, então você sempre vai agir, você vai pegar para você. Sim, você tem que agir como dono. A todo momento, não importa se o projeto é seu, o projeto é da área de finanças, o projeto é da área de IT. O que importa é que o projeto é da empresa como um todo e você é a peça central disso. Você sempre tem que ser uma peça central. Então, enquanto todo mundo consegue agir dessa forma e entender isso, com toda certeza o projeto, seja ele qual for, sai e a dor é resolvida. Perfeito. E aí, pensando em termos de resultados concretos, né? Na sua carreira, você tem exemplos de resultados concretos dessa aplicação? O RP que eu mencionei foi um resultado concreto que eu tive numa das empresas que eu trabalhei. Então, nós tivemos
diferentes equipes trabalhando, mas assim, muitas equipes. Para cada uma dessas equipes, nós tínhamos os key users, que são as pessoas focais que vão ser acionadas para trabalhar naquele assunto em específico, para traduzir aquilo que a gente precisa para a área dela, ou trazer, de fato, todos os requisitos que aquela área precisa, ou as dores que aquela área precisa. Nós nos reunimos, conseguimos bolar um plano de ação de forma ordenada, intencional e organizada, e com tudo isso a gente desenvolve um grande plano. E esse grande plano, esse grande projeto, ele vai se desenvolvendo aos poucos, de forma que ele pode sequenciar exatamente a risco que foi definido ou não, porque ele pode ser mutável. O que era uma necessidade até o mês passado, de repente virou um pouco mais necessário, deixou de ser necessário, mas o projeto em si ele não pode perder o seu valor. Então, alguns pontos podem ser ajustáveis e é totalmente flexível. Você usar um sistema e você no meio do caminho resolver usar outro. Então, a grande intenção de um RP, por exemplo, para a implementação da empresa, é que tivesse um sistema centralizado que pudesse compor das mais diversas áreas, mas a grande maioria delas, desde um RH até uma área de compras, até a área de legal, até a área de IT, para que eles conseguissem se concentrar, se conectar. E quando isso de fato ocorre e ocorreu, vira um grande ecossistema. Então, um se torna dependente do outro, mas sempre você acaba entrando na área do outro. Você entende a necessidade dele, então você... É tudo muito bem ordenado, então encadeado, né? Desencadeado, é uma reação em cadeia. Exatamente isso. Tá ótimo, muito obrigada. Eu que agradeço.